Olá, meu nome é Vinícius Martins, sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe quais são as consequências de ter um fator patogênico alojado no corpo por longo período? Quais são as consequências disso pro ti, pro sangue, pro yin, pro yang, pra essência, pros líquidos corporais e por aí vai? Não? Ora, então esse vídeo é pra você. Vem comigo e vamos pro papo que tá muito bacana o vídeo de hoje. Então vamos lá. Você sabe muito bem que as teorias de base da medicina chinesa, elas foram desenvolvidas, elas foram criadas e expostas já no livro do Imperador Amarelo, né? No Huanzi Neijing, clássico interno do Imperador Amarelo, que é dividido em duas partes. Você tem o Xuan e você tem o Linshu. O Xuan, ele foi escrito, boa parte dele ali, no período dos estados combatentes, ou seja, épocas de muita guerra, de batalhas, em busca da unificação do território chinês. E por conta disso, você encontra dentro desse livro diversas ideias, analogias associadas com regimes governamentais, com estratégias de guerra e por aí vai. Mas por que isso ocorre? Porque dentro da cultura chinesa, o que nós temos? Um conjunto de pensamentos, um conjunto lógico onde o conhecimento é construído, e este conjunto lógico vai impregnar todos os ramos do conhecimento, da arte, da cultura e por aí vai. Então, por exemplo, dentro das teorias de base, é entendido que primeiro vem o Yang e depois vem o Yin. Sendo assim, por exemplo, se você for aprender um estilo de Kung Fu que é mais militar, vamos dizer assim, você vai perceber que todas as rotinas de movimento se iniciam primeiro para a esquerda e elas se finalizam para a direita. Por quê? Primeiro vem o Yang, então a esquerda, e depois vem o Yin, e aí vem a direita. Se você for aprender caligrafia chinesa, você vai perceber que existe um esquema na hora de você fazer os ideogramas. Primeiro a esquerda, depois a direita, de cima para baixo, de fora para dentro, ou seja, sempre primeiro o Yang, depois o Yin. Se você pensar no comportamento, primeiro vem o esforço, depois o repouso, porque senão dá problema, né? Senão você deixa tudo para a última hora. Enfim, se a gente pensar na acupuntura, Sun Simiao dizia, na hora de tratar, primeiro a moxa, depois a agulha, primeiro o Yang, depois o Yin. E por aí vai, a gente poderia dar vários e vários exemplos de diversas ideias, diversas áreas do conhecimento que seguem esse tipo de raciocínio. Então, quando a gente pensa em estratégia de guerra, em cultura chinesa, obviamente vem esse livro na nossa cabeça, A Arte da Guerra. Esse daqui é uma versão, né, voltada aos negócios, empreendimento, não sei o que e tal, Harvey Specter, né? Enfim, porém tem aqui o texto original em conjunto, a gente vai usar ele para poder identificar isso que nós estamos buscando. Uma forma diferente de aprender, para perceber que a medicina chinesa está em absolutamente tudo o que permeia a cultura oriental. Show de bola? Então vamos em busca das consequências das doenças crônicas, de doenças de longo prazo ao nosso corpo, começando pelo texto A Arte da Guerra de Sun Tzu. Bora lá! Então vamos lá, capítulo 2, segundo parágrafo, livro A Arte da Guerra, Sun Tzu. Olha o que ele está dizendo para nós. Entrando na batalha, a vitória é o principal objetivo. Se a luta for longamente arrastada, os soldados ficarão sem lucidez e a tropa desmoralizada. Quando a tropa atacar cidades, sua força será esgotada. Se o exército se manter em batalha por tempos prolongados, causará a insuficiência de recursos para o Estado. Livros clássicos são tão incríveis, não é mesmo? Olha só, vamos começar pelo começo. Entrando na batalha, a vitória é o principal objetivo. Qual é a primeira coisa que a gente aprende? Essa coisa de o importante é competir é furada, tá? O importante é ganhar. Brincadeiras à parte, é o que Sun Tzu diz. Não fui eu que falei não, tá?
Mas, enfim, o que a gente já percebe? Entrando na batalha, a vitória é o principal objetivo. Na hora que você for tratar o paciente, quando ele for acometido por um estado que ele está em guerra, o que é isso? Chegou o fator patogênico, uma invasão de vento frio. Ele vai ter que encarar uma batalha. Com quem vai ser essa batalha? Com o meu Ti correto, ou seja, com a união daqueles tipos de Ti que estão trabalhando em prol da nossa saúde, fazendo a nossa fisiologia acontecer. Principalmente quem nesse momento? O Wei Chi, o Ti defensivo. Vai ser o primeiro a entrar em conflito aí contra o Ti patogênico. Então o que ele está me dizendo? Olha, chegou nesse momento, tá Ti patogênico contra o Ti defensivo, o mais importante, resolve isso logo. A vitória é a única coisa que importa. Expulsar esse patógeno dali é a melhor coisa que você tem que fazer e faça isso o quanto antes. Opa. Você acha que só eu li isso daqui e pensei em medicina chinesa? Claro que não. Se a gente for para a dinastia Yuan e for lá ver o Jian Songzhen, o que ele disse para nós dentro da sua teoria de 6 portões, 3 métodos? Olha, existem 6 fatores patogênicos externos, não é? Então você tem o vento, você tem o calor de verão, a umidade, a secura e o frio. Perfeito? Quando eles agridem o nosso corpo, você precisa expulsá-los o mais rápido possível. Por onde? Pelos buracos mais próximos da onde eles estão. Então, se eu tenho um vento frio que agride a superfície do meu corpo, ou seja, ele está alocado na superfície, ali na região dos Souli, né? Que são os interstícios, qual é o buraco mais próximo? São os poros. Então vou induzir uma sudorese. Então, sabe, aquele vento frio, aquele vento frio que vai provocando sinais e sintomas respiratórios, né? Então aquela coriza, a febre e aversão ao frio, a tosse e por aí vai. Então, induzir sudorese nesse caso é a melhor estratégia, segundo Jian Songzhen. E isso é usado até hoje, né? Para vento frio, o próprio Shan Han Lun, né? Que é um texto clássico, ele indica Mahuantan. E o Mahuan é uma matéria médica que induz sudorese propriamente dito. Ainda nesses 3 métodos, o que ele vai falar? Se o problema estiver no estômago, induz o vômito, porque a boca é o buraco mais próximo dali. Se o problema estiver nos intestinos, induz diarreia, porque o ânus é o buraco mais próximo ali. Então essa é a estratégia dele, só que ele nos dá um alerta. Isto só é possível se o Ti correto do indivíduo estiver forte o suficiente para fazer isso. Aí você vai falar, pô, mas essas teorias aí meio que já tem no Shan Han. Perfeito. Só que o Jian Songzhen, ele pesquisou muito mais a fundo a parte das matérias médicas capazes de fazer isso e relatou dentro da sua pesquisa. Essa é a grande diferença, né? A versatilidade com que ele consegue fazer isso e a especificidade que ele faz isso, né? É assim que vão se surgindo linhagens dentro da medicina chinesa. Perfeito? Então aqui nós já temos. E é interessante que isso é extremamente aplicável, né? Já tive pacientes que tinham problemas de pele, por exemplo, e que a indução da sudorese aliviava os sinais e sintomas da superfície, né? Aquela coceira, a vermelhidão e por aí vai. Perfeito? Vamos dar continuidade aqui no texto que está muito interessante. Olha lá. Se a luta for longamente arrastada, os soldados ficarão sem lucidez e a tropa desmoralizada. Quando a tropa atacar cidades, sua força será esgotada. Se o exército se mantiver em batalha por tempos prolongados, causará a insuficiência de recursos para o Estado. Então ele está me dizendo, ó, se você não vencer rápido a batalha, qual será a consequência? O que pode acontecer a partir daí? Bom, ora, muito simples a gente entender isso dentro da medicina chinesa. Vamos imaginar que o paciente trabalha em um local extremamente úmido, que o tempo todo está em contato com a água. Esta umidade mais 2 agentes patogênicos podem se combinar para agredir as articulações. É o que a gente chama de síndrome Bi. Aparece lá no capítulo 43 do Xuan, onde ele vai dizer que é a união de vento, umidade e frio. E por que esses 3 agentes patogênicos? Já para adicionar mais informações ao nosso vídeo. Ora, o vento está
associado com qual movimento dos 5 movimentos? Com a madeira e, portanto, os tendões. E se a gente pensar na umidade? Bom, a umidade está mais associada com a carne, né? Por quê? Porque está associado com o movimento terra. E o frio está associado com qual movimento? Movimento água. E qual é o tecido do movimento água? O osso. E o que nós temos numa articulação pela perspectiva da medicina chinesa? Um encontro de ossos, tendões e da carne, músculo. E, portanto, esses 3 patogênicos têm uma maior facilidade para se acumularem nas articulações. Só que aí vem Dinastia Yuan, vem Liu Ansu e fala o seguinte, olha, qualquer fator patogênico preso por muito tempo pode se converter em calor. Então, esses patógenos, em algum momento, podem se transformar em calor. Aquele patógeno que for mais forte receberá o nome da síndrome Bi. Então ela pode ser migratória se o vento for mais forte, ela pode ser fixa se for a umidade, ela pode ser dolorosa se for o frio, ela pode ser a quente se for o calor, e assim vai. Perfeito? Ótimo. Então imagine que o paciente está com esses 3 patógenos, vento, umidade e frio, só que a umidade é mais forte e isso está agredindo agora o joelho do paciente. Então a articulação começa a inchar. Por quê? A umidade tem essa natureza e de alterar a forma. Então você vai começar a ter esta umidade. Além disso, a umidade ela é mais viscosa e, portanto, ela pode limitar o movimento, comprometendo a flexão e a extensão da articulação do joelho. Então o paciente ou não consegue esticar totalmente o seu joelho ou não consegue dobrar totalmente o joelho. Vai ter uma limitação no movimento articular. O que mais que pode acontecer? Dor, obviamente. Vamos lembrar que os patógenos atrapalham aquilo que é fisiológico. O livre fluxo é fisiológico. Então haverá dor. Só que tipo de dor? Com qual sensação? Com sensação de peso. Perfeito? Além disso, a umidade sendo mais viscosa, ela atrapalha a circulação do sangue, o que pode acabar ocasionando parestesia, né? Lembra daquele ditado clássico que diz: o sangue chega até a pele, o indivíduo pode sentir. Então, a livre circulação do qi e do sangue promove a sensibilidade que nós temos, uma sensibilidade natural. No momento que a umidade aparece ali no joelho, aquela área pode ficar menos sensível, né? Perder um pouco da sensibilidade, pode ter formigamento, essas coisas assim, né? Ótimo. Até aí, ok, manso de entender. Só que vamos lá. E se isso perpetuar por um longo período, qual é a consequência? Ora, então vamos dar alguns exemplos. Fatores patogênicos atrapalham a circulação do qi do sangue, o que pode progredir para uma estase de sangue. O que pode também, doença do sangue leva a doença dos líquidos leva a doença do sangue. A limitação ainda maior do movimento dos líquidos, além pensar em quadros de umidade que já está estabelecido, isso pode se transformar num quadro de mucosidade. Tanto estase de sangue quanto mucosidade provocam deformidades articulares nesse caso, tá? O que é comum em algumas doenças reumatológicas. Agora, mais do que isso, quando a gente fala no excedente de líquidos no nosso corpo, a gente pode pensar em quem tem que metabolizar isso. Segundo o Wang Zhui, é o Taiyin, né? Então, baço e pulmão, mas principalmente o baço por conta da sua ação de transporte e transformação. Sendo assim, essa umidade excedente no nosso corpo vai sobrecarregar o baço, que vai acabar enfraquecendo. O baço é o nosso principal produtor do corpo. Ele participa ativamente da formação de qi, de sangue, regulação de líquidos corporais e, portanto, pode-se desenvolver aí uma deficiência de qi, uma deficiência de sangue, por aí vai. Além disso, eu tenho que lembrar que o baço é a raiz pós-natal e o uso excessivo, o desgaste excessivo deste baço vai sobrecarregar a nossa essência pré-natal. Então, futuramente, essa deficiência de baço pode se converter em uma deficiência do rim. Mas uma deficiência de qual natureza desses órgãos? Vamos lá. A umidade ela tem uma natureza mais yin, então ela vai lesar aquilo que é mais yang. Sendo assim, a tendência é que essas deficiências de baço e de rim, no seu estágio mais avançado, sejam deficiências de yang. Só que há mais consequências ainda. Sem o yang, você não consegue promover transformações no corpo. Lembra só do algo mais básico que nós temos.
você tem a essência, que é um diamante bruto, e precisa ser lapidado para poder ser utilizado. Como que isso ocorre? O fogo ministro transforma a essência em Ti original, que participa das transformações do corpo para poder gerar Ti e sangue, blá, blá, blá. Além disso, a essência compõe parte daquilo que forma o sangue. O sangue é composto de 3 coisas: essência, líquido corporal e Ti nutritivo. O Ti nutritivo está prejudicado porque o baço está prejudicado. Os líquidos corporais estão prejudicados. E agora a essência está prejudicada. Então o sangue estará prejudicado. Então isso pode se desenvolver uma deficiência de sangue do fígado futuramente, que pode evoluir para uma deficiência de Yin, que pode levar a uma deficiência de Yin do Rim, que pode favorecer uma hiperatividade do Yang e por aí vai. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é: doenças que ficam por longos períodos irão acarretar no desgaste do estado, ou seja, no desgaste das substâncias vitais, no desgaste dos órgãos, das vísceras e assim o comprometimento das nossas funções mais vitais. Por isso que ao menor sinal de problema, a importância máxima de buscar ajuda e tratamento para essa condição, para não deixar ela evoluir. Vamos lembrar que as síndromes, elas evoluem ao longo do tempo, e essas evoluções são justamente por conta das consequências de quando você prejudica uma função aqui, quando você coloca um excesso acolá e por aí vai. Bom, então tá muito claro o que a arte da guerra disse e como aplicar esse entendimento na medicina chinesa. Agora, o que nós podemos fazer é: será que nós fomos os primeiros a pensar nisso? É claro que não. Então vamos para um texto propriamente de medicina chinesa para a gente poder evidenciar isso de forma ainda mais clara. Vamos lá? Agora eu estou aqui com Essência da Medicina Chinesa, volume 1, o retorno às origens. Nome bom, hein? Philippe Sionneau. Esse que, na minha visão, é um dos melhores livros de fundamentos de medicina chinesa que você vai ter a oportunidade e o privilégio de ler, né? Então, é um trabalho que o Sionneau fez realmente excepcional, né? É o tipo de coisa que você tem que bater palma mesmo e reconhecer o cara, porque para fazer isso daqui, olha, não foi fácil. Então vamos lá, página 30, capítulo que ele fala sobre o Sanbao, é o primeiro capítulo. Então vamos lá, ele diz o seguinte, abre aspas para o Sionneau: as doenças podem ser consideradas como uma forma de sobrecarga à essência, tá? Tô complementando aqui. Em caso de doença, o organismo realiza uma intensa atividade para proteger as funções vitais e para reparar os danos. Então as doenças vão lesando o interior do nosso corpo e, em resposta a isso, aquilo que trabalha pela fisiologia precisa se esforçar ainda mais para tentar reorganizar a situação. Aí ele continua aqui, ó. Nesta situação de perigo e urgência, o corpo gasta além da conta grandes quantidades de Qi, sangue, Yin e Yang, e para compensar as carências geradas por este alto consumo, ele aciona a essência. Quanto mais uma doença é grave ou de longa duração, mais a essência precisa colaborar. As doenças participam, portanto, do enfraquecimento da essência. E aqui a gente pode trazer um entendimento muito claro e de maneira muito evidente para nós que, no seu estágio final, todas as doenças estão buscando consumir e exaurir a nossa essência. Devemos lembrar que a nossa essência é a matéria básica da nossa vida. E se a essência for esgotada, se ela estiver completamente exaurida, é porque a vida já foi exaurida. Né? Então é algo que a gente precisa preservar. Por isso que faz parte dos 3 tesouros. Né? Ótimo. Dito isso, o que a gente pode incluir aqui como reflexão? O Jeffrey Yuen é um especialista na teoria de canais e ele reflete muito a respeito da progressão das doenças
através dos canais e colaterais no nosso corpo. E o que ele vai dizer? Olha, quando uma doença chega, o primeiro momento, ela está na zona cutânea. E ali é muito interessante você trabalhar com técnicas mais superficiais, gua sha, ventosas e por aí vai. Só que ela logo aprofunda. E o próximo grupo de canais que nós temos aí são os tendinomusculares. Então, quando um vento frio ataca ou já se transforma em vento calor, não interessa muito qual o patógeno em si, mas o importante é, o patógeno chegou e ele passa da zona cutânea, ele cai no tendino muscular. Quais são as formas mais comuns de tratamento? Você já reparou que para doença externa a gente costuma sangrar pulmão 11, G1? Por quê? A gente está sangrando o local onde eu tenho uma influência maior sobre a área onde a doença se encontra. Então, se os tendinos musculares podem ser trabalhados através dos pontos poço, então eu sangrar o ponto poço é uma forma de eu eliminar o patógeno que está alocado ali. Por isso que é comum sangrar aí pulmão 11, G1, como eu mencionei. Só que ele fala, só que muitas vezes a doença já aprofunda ainda mais. Ela quer chegar nos canais principais. Só que para ela poder fazer isso, ela tem que passar pelos colaterais, pelas conexões existentes no nosso corpo. E aí você já reparou que outra combinação muito comum para fator patogênico externo é o uso dos pontos LUO? Então, por exemplo, o pulmão 7 combinado com o IG4, então o LUO e o fonte. E por que combinado dessa maneira? Porque existe uma ideia que para os canais principais existe uma ramificação evidente, né, visível entre aspas, né, mas que você tem o trajeto descrito, e uma outra ramificação que não vai aparecer, que não é visível, de novo, entre aspas, é simplesmente porque não existe a representação. Mas que faz o seguinte, essa que você não consegue ver, que é mais sutil, ela sai do LUO e vai para o fonte do seu acoplado, e assim conectando melhor a relação interior e exterior através dos canais de órgão e víscera. Então, do pulmão 7 se parte um ramo que você não vê em direção ao IG4, e por isso você faz essa combinação, uma forma de você eliminar o patógeno que está ali ativando o LUO, ok? Engraçado que existe uma outra combinação que é o R7 e o IG4, que é para induzir sudorese, e aí a gente já lembra do Janssen. Bom, enfim, ótimo. Só que ele diz o seguinte, às vezes você não vai chegar tão rápido porque o paciente demorou para te buscar, então a doença aprofunda ainda mais. E ela vai chegar nos canais principais. E qual é a diferença da doença no colateral e para os canais principais? Uma doença nos colaterais, o sofrimento é de vez em quando. Uma doença nos canais principais, o sofrimento é contínuo. Ele diz dessa forma, Jeffrey Renner trabalha dessa forma. E ele vai dizer, a doença continua a progredir. E ela pode transbordar. A gente costuma falar que os vasos extraordinários, eles acumulam um excedente de ti e sangue no nosso corpo, o que é verdade. Mas às vezes a gente esquece de mencionar o quê? Que ele também vai acumular o excedente de patógeno. Então, se esse patógeno for muito forte e já estiver há um tempo no nosso corpo, ele vai transbordar dos canais principais e vai atingir os vasos extraordinários. E a doença passa para eles. A doença fica ali, gera outro grupo de sinais e sintomas, dependendo do vaso que está afetado. Então, por exemplo, o Yin-Wei-Mai afetado gera dor no peito, dor no coração, enfim. Então você tem, depende do vaso, né, claro. E aí o que acontece? Esse distúrbio de vasos vai querer progredir para dos vasos extraordinários para os canais divergentes. E como que os divergentes podem bloquear o avanço? Utilizando essência. Enquanto que lá no colateral que a gente viu lá atrás, o corpo usava algo mais sutil, vamos dizer assim, que é o Ti nutritivo e o sangue, agora que estamos no nível do divergente, o risco é muito grande. Então usa logo a essência, usa o que você tem de mais forte. Por quê? Depois dos divergentes, o que já tem são órgãos e vísceras, e aí o comprometimento seria muito maior. Então o risco de gastar essência, nesse caso, vale o benefício de proteger os órgãos e vísceras. Mas perceba, a doença está avançando e ganhando cada vez mais espaço e cercando os órgãos e vísceras e nossas funções vitais. E portanto, podemos dizer o seguinte, com base no que lemos no Arte da Guerra, com base no que lemos na Essência da Medicina Chinesa, com base no que disse Jeffrey Yuan
em outros textos, enfim, doenças de longo prazo vão consumir, vão exaurir a nossa essência. Uma das coisas que eram comumente ditas, né, nos clássicos é o comprometimento da raiz, né? Nós temos duas, raiz pré e pós. Então, doenças crônicas de longo prazo vão afetar baço e vão afetar rim. E se esses caras estiverem afetados, todo o resto estará. Por quê? Ora, se eu tenho uma raiz podre, como será o fruto desta árvore? Fica aí a pergunta, você já sabe a resposta. Portanto, mais uma vez, vamos repetir. Teve problema? Resolve o mais rápido possível. Não deixa progredir, porque a situação pode e vai piorar. Nossa, show de bola! Gostou? Gostou com o vídeo? Eu espero que sim. Se você gostou, deixa o seu like, diz aí o que você achou. Pô, ficou bom com o vídeo? Não, te achei muito feio. Tira essa cara daí, não tô gostando disso. Tá me assustando. Eu já vi que tem pessoal que quer que fale de vasos extraordinários. Hoje a gente já deu um clique no assunto. Eu vou falar, podem ficar tranquilos, eu vou comentar sobre vasos extraordinários. E é isso que eu tinha para falar aqui de recados finais. Um grande abraço e eu te vejo no próximo Amaterasu Podcast.